trabalho no departamento técnico da cooperativa Coagru, na unidade de Campina da Lagoa. Hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre solos, formação, fertilidade e as práticas conservacionistas para nós mantermos o que há no solo de bom. Inicialmente eu vou passar um vídeo institucional da Coagru, para vocês conhecerem a cooperativa, que queira ou não queira, é a maior empresa que nós temos no nosso município, e os trabalhos que são realizados lá. A Coagru, Cooperativa Agroindustrial União, surgiu na década de 70 com a união de 36 agricultores que olharam para o ideal de desenvolvimento regional, buscando agregar valor à atividade agropecuária dos produtores da região. Hoje, a Coagru cresce no ritmo acelerado do agronegócio. Uma administração que une cooperados e gestores coloca a Coagru numa posição de competitividade regional. O crescimento é constante. De 2011 a 2016, o quadro social aumentou 40%. Em um ano, a Coagru colocou à disposição mais de 112 milhões de reais para financiamento do Plano Safra. Investiu mais de 120 milhões de reais em infraestrutura e seu faturamento aumentou 217% nos últimos anos, atingindo mais de 548 milhões em 2013 e alcançando um faturamento de 665 milhões em 2016. É esta seriedade na administração dos recursos e o comprometimento com a causa cooperativista que mantém seus associados fiéis ao ideal do desenvolvimento. A Coagru atua nos municípios de Ubiratã, com unidades em Yolanda e Rio Verde, Campina da Lagoa, Nova Cantu e sua unidade em Santo Rei e Anaí. Para atender seus mais de 2.500 cooperados na busca do aumento da produtividade e geração de renda, a Coagru fornece bens e serviços com qualidade e preços competitivos. Nos dias de campo, durante reuniões e encontros, são disponibilizadas informações técnicas a fim de instruir os produtores na obtenção de maior lucratividade nos seus negócios. Além de serviços de análise e correção de solo e financiamento da produção, a Coagru atua também com agricultura de precisão. O melhoramento dos rebanhos é incentivado por programas de inseminação artificial, melhoria de práticas de manejo, sanidade e alimentação. A produção de frango de corte é uma nova alternativa para incrementar a renda dos cooperados e de suas famílias. A cooperativa, através da integração avícola, disponibiliza rações e assistência técnica especializada. Conta também com a Escola Técnica Avícola, uma iniciativa pioneira no ramo que proporciona treinamentos na área de avicultura, além de fazer experimentos em equipamentos e técnicas de produção. Busca-se também a diversificação de culturas através de novas opções de cultivo para o cooperado e negócios para a cooperativa. Visando reduzir custos e aumento da rentabilidade, a Coagru implantou os programas ProMIP, Coagru 200 Sacas e Campo Digital. Serviços que garantirão a boa produtividade ao cooperado. O recebimento, armazenamento e comercialização da produção são feitos nas unidades localizadas nos municípios de atuação, juntas. Estas unidades têm capacidade de armazenar 206.935 toneladas de grãos. Disposta a melhorar esta prestação de serviços, a cooperativa vem investindo fortemente em estruturas de recepção e armazenagem, além de modernizar as estruturas existentes. A Coagru coloca à disposição do seu quadro social produtos e serviços de alta tecnologia que juntos refletem diretamente na rentabilidade do produtor. Compra e venda em comum, beneficiamento e armazenamento de produtos agrícolas, assistência técnica e administrativa,
pesquisa e experimentação agropecuária, fornecimento de insumos e peças, repasse de crédito, informações sobre mercado agrícola e meteorologia, educação cooperativista e social, reflorestamento energético. E a agregação de valor veio através das indústrias de semiprocessamento e transformação, unidade de beneficiamento de sementes, moinho de trigo, fábrica de ração para bovinos, fábrica de ração avícola, fábrica de suplemento mineral, desativadora de soja. Investir nas pessoas é compromisso permanente nas metas da Coagru. O Programa de Desenvolvimento de Líderes prepara a juventude cooperativista para assumir a gestão das suas propriedades e o futuro da cooperativa. Através de programas sociais direcionados aos funcionários e ao quadro social, os agricultores e seus familiares podem ter acesso a treinamentos, viagens, planos de saúde, seguro coletivo e outras atividades que geram mais qualidade de vida e novos conhecimentos. Em junho de 2013, a Coagru deu um grande passo para oferecer mais uma atividade e aumentar a renda dos seus cooperados. Inaugurou a Unitar, Cooperativa Central. A Unitar gera 2.000 empregos diretos e atingiu sua capacidade plena de abate com 180 mil aves por dia. A segunda linha entrará em operação em 2018 e atingirá a capacidade de abater 380 mil aves por dia e gerar 3.500 empregos diretos. Além de aumentar a participação dos associados na agricultura e agregar mais valor à produção, este empreendimento gera renda e desenvolvimento para toda a região. Unir e organizar, desenvolver, progredir e gerar qualidade de vida. Esta é a essência da Coagru. A Coagru, Cooperativa Agroindustrial União, como eu falei anteriormente, a gente vai conversar um pouco sobre solo, formação, fertilidade e práticas conservacionistas. Para a gente saber primeiro qual é a definição de solo segundo a agricultura. Meio complexo, heterogêneo, produto de intemperismo, isso a gente vai ver daqui a pouco, do remanejamento e da organização do material original, que é a questão da pedogênese, que a professora já deve ter comentado alguma coisa com vocês. Rocha, sedimentos ou outro solo. Sobre a ação da vida, da atmosfera e das trocas de energia, que aí se manifestam. E constituído por quantidades variáveis de minerais, matéria orgânica, água da zona não saturada e saturada, ar, organismos vivos, incluindo plantas, bactérias, fungos, protozoários, invertebrados e outros animais. Então essa é a definição de solo segundo a agricultura. Para a gente entender um pouco de solo, a gente primeiro precisa saber como que ele é formado, o solo da região, como que ele é constituído, de que forma que ele está no modelo que ele tem hoje. Então a formação do nosso solo, principalmente da nossa região aqui no Paraná, ela se constitui por derramamento basáltico. O que é? Vulcão. Aqui mostra mais ou menos como que era a câmara magmática, o vulcão explodia, dava um escoamento de lava, e daquela lava é o material de origem e formação dos nossos solos. Aqui é o Paraná, então mostra aqui a bacia do Paraná, que é onde nós estamos inseridos, e que tipo de sedimentação que aconteceu para a formação dos nossos solos. Para nós aqui, norte do Paraná e oeste, onde nós estamos inseridos, foi no Mesozoico, por cobertura sedimentar, que é os solos mais arenosos, né, que é mais constituído por areia, e sedimentação e magnetismo básico e alcalino, que esse aqui é puro de rocha ígnea, que é o basalto, que é aquele que a gente vê ainda em muitas ruas da nossa cidade.
Então, para formar o nosso solo, precisa acontecer um fenômeno chamado intemperismo. O que é o intemperismo? É o conjunto de modificações de ordem física, desagregação, que é o esbulhamento, igual a gente vê em pedrinha de estrada cascalhada, aquele desmantelando, esfarelando aquelas pedrinhas, e química, que daí é por decomposição, que as rochas sofrem ao aflorar a superfície da Terra. Os fatores que influenciam o temperismo são clima, temperatura e chuvas, relevo, fauna e flora, material de origem, que é o derramamento que aconteceu, e o tempo. Esse tempo aqui não é curto não. Para vocês terem uma ideia, durante mais ou menos 100 anos, o solo degrada ou se decompõe em torno de 2 centímetros. Então, o temperismo físico, o que acontece? Desagregação de fragmentos cada vez menores, aumentando a sua área de superfície específica, ou seja, a gente encontra uma rocha desse tamanho, ela vai se desagregando, aumentando a exposição dela ao clima, relevo e aqueles outros fatores que eu comentei anteriormente. Conservação das características de seus minerais. No temperismo físico por si só, ele mantém os minerais de origem do derramamento. No químico já não, aí há interferência. Aumentando a superfície de contatos fragmentos, colabora com o temperismo químico, que é o que acontece mais na nossa região, e mais intenso em regiões desérticas e de clima semiárido. Como em regiões desérticas a umidade não existe, lá o intemperismo acontece particularmente somente físico, que é a ação por maioria do vento. Então, temperismo físico. O que pode acontecer? Congelamento, variação de temperatura, cristalizações de sais, alívio de pressão, crescimento de raiz. No congelamento, o que acontece? A água infiltra em alguma parte da superfície porosa da rocha. Quando a gente coloca uma garrafa no congelador e ela congela, ela estoura, porque o gelo na água, quando ela congela, ela aumenta o seu volume, e isso mesmo acontece na rocha. Aquilo ali, aquela foto, essa imagem abaixo aqui, ó, onde aconteceu o intemperismo, curação do gelo. Aqui no solo, isso aqui acontece ainda muito na nossa região. O solo fica saturado em água e ele expande a molécula da água. Quando vem uma seca e a queda de umidade, ele se retrai quebrando. Então, se ele tivesse todo homogêneo aqui, a área de superfície seria só na planície. Como ele foi quebrando, essas rachaduras aqui aumentam sua área de superfície específica, aumentando assim a ação de intemperismo. Isso aqui vocês não conhecem ou não, mas é no Paraná, é em Vila Velha, e essa ação de intemperismo aqui é a ação de intemperismo do vento, e por alívio de pressão. Com o passar dos anos, é lógico, vai demorar pra caramba ainda, mas essa rocha vai se desmantelar. No momento que ela se desmantelar, ela vai fragmentar novamente e vai aumentar a sua área de superfície específica, formando um novo solo. E aqui a ação das raízes, que acontece mais em matas que não foram atacadas por ação do homem ainda. Então, raízes de árvores já mais antigas, elas procuram entrar nas rachaduras da rocha, se expande, abrindo a caminho. Agora vamos para a parte do temperismo químico. Na nossa região, o solo da nossa região é formado quase que momentaneamente por esse temperismo. São reações químicas que desmantelam o arranjo original dos cristais, dos quais se desprendem alguns elementos químicos que estavam retidos na estrutura original. Então aqui, se vocês começarem a observar, a hora que vocês forem a campo algum dia, vocês vão ver, principalmente cor, que interfere mais, a olho nu. Vocês vão começar a ver rochas com esse tipo aqui, ação química na rocha para a degradação da mesma. Então, o mecanismo de temperismo químico consiste na troca lenta e gradual de íons durante milhares ou milhões de anos entre os solutos e os colóides das águas de infiltração de um solo e os minerais das rochas de outro solo. Predominam em climas úmidos, por isso que eu falei para vocês, no deserto não tem umidade, então não tem como acontecer um temperismo químico lá reagindo. Essas reações são sujeitas às leis do equilíbrio químico e às oscilações ambientais, como a própria água,
que, se retirada ou adicionada, poderá acelerar ou retardar essa reação, simplesmente por oxidação. Pode falar. Então, a gente já viu o intemperismo físico, nos ambientes onde os pHs das águas percolantes variam de 5 a 9, as principais reações de intemperismo são hidratação, que é por água, dissolução, que é a quebra das partículas em água, cai em água e se dissolve, hidrólise, que é a quebra da água, acidólise, que é a acidificação, por hidrogênio principalmente, e oxidação, que é o que mais acontece na nossa região. Ó, aqui está, foi o que eu falei para vocês, por imagem, né? Isso aqui, o que está acontecendo nessa rocha aqui é uma oxidação. Ela é material bruto de ferro, por isso que os nossos solos são formados particularmente por óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Então aqui ela tem essa coloração infinitamente por causa do ferro. A reação que acontece é essa aqui, ó. Piroxênio, que é a rocha mais formada da nossa região por derramamento basáltico, ela vira hematita, que é o óxido de ferro. De que forma? O piroxênio é um silicato de ferro, ele sofre oxidação por oxigênio e forma a hematita, que é um óxido de ferro. Com a ação da água e o ferro, eles se oxidam e formam um óxido de ferro, que é chamado, que a gente conhece na nomenclatura, por hematita. Dessas rochas aí é que sai o ferro de construção, que vocês já devem ter visto. Os fatores que interferem na ação do intemperismo são o material parental, que é o material de origem. A rocha pode ser ígnea, sedimentar, magmática. Dependendo desse material de origem, ela vai sofrer um tipo de influência intempérie. O clima, topografia, a biosfera, que são os micro-organismos, e o tempo. Essa parte da pedogênese. Pedogênese, na verdade, é como se fosse o gerente, o chefe do intemperismo na formação do solo. Conforme vai acontecendo o intemperismo, aquelas lascas de rocha e pedregulhos vão caindo e eles vão. A pedogênese é o que faz o rearranjo dela na formação do solo. Ou seja, a reorganização dos produtos formados pelo intemperismo sobre a ação dos organismos, dando origem a um material organizado em horizontes, com forte associação entre matéria mineral e orgânica. A fauna e a flora, ao realizar suas funções vitais, que é o ciclo da vida, desempenham um papel fundamental na mobilização da matéria e na aeração do solo. Isso aí é a influência total da matéria orgânica. Uma imagem para ilustrar mais ou menos o que acontece. Então nós temos a rocha dura, acontece a ação do clima, calor, chuva, atmosfera, e ela vai formando a pedogênese, vai formando um regolito de solo. Então o que acontece? No início, primeiro aqui a vegetação, com um horizonte O de orgânico específico, depois vai acontecendo outros horizontes, A, B e C, cada um específico de uma função. A biosfera também é que age na questão da matéria orgânica. Então, a formação do regolito ou manto de intemperização. Aqui nós já estamos constituindo um solo verdadeiro, que é o que a gente conhece hoje. Como que ele funciona? Em cima, onde ficam os micro-organismos e as maiores reações do solo com matéria orgânica, a gente chama de horizonte O, que ele é um sub-horizonte do A, que é o O de orgânico. O A é o solo em si só, pronto, antigo, velho. O horizonte B já é um horizonte assim, ele já está formado o solo, mas ainda não tem cargas elétricas e reações químicas igual tem no horizonte A. O C ainda é um solo praticamente em formação, com pedregulhos misturado com um solo já elaborado, e mais ao fundo tem o horizonte R, que é o de rocha, que ainda não sofreu intemperismo. Então, a formação do solo, o intemperismo e a pedogênese levam à formação de um perfil de alteração ou perfil de solo. Subentende o desenvolvimento do perfil, com suas camadas mais ou menos distintas, denominadas horizontes, e também aspectos relativos à morfogênese ou gênese da pedoforma. Então, assim, a gente pode encontrar ainda hoje solos jovens, que é pura rocha, outros já começando a iniciar os horizontes aqui, e os solos da nossa região praticamente são solos mais antigos,
com camada rica em humus, matéria orgânica, e a rocha bem aprofundada. Então, só para a gente resumir aqui a formação do solo, a composição da rocha, o temperismo, ele pode se dar físico ou químico, origina os componentes minerais, depois inicia o processamento de matéria orgânica. Essa matéria orgânica se transforma em humus, que é responsável pela fertilidade do solo, em si só. Então, nós temos um solo produtivo. Ó, aqui, nós estamos na beira de uma estrada, onde teve que ser retirado, cortado, né? Então, aqui dá para ver bem certinho aqui os horizontes do solo. Ó, o início lá em cima com a vegetação, o horizonte O. Esse mais escuro é o horizonte A, com composição de matéria orgânica, por isso que ele dá essa cor. O horizonte B e o horizonte C, que já apresenta algumas pedrinhas ainda aqui, algumas rochas. Então, a caracterização dos solos. Os solos apresentam grande diversidade em função de diferentes combinações de seus fatores de formação. Classificação é importante e essencial, pois permite estabelecer correlações entre solos encontrados em diferentes regiões. Todo solo hoje, mapeado no Brasil, ele é classificado, porque, principalmente para a nossa função de agronomia, não tem como nós fazermos uma correção, trabalhar esse solo, tornando ele fértil, sem nós sabermos a caracterização e como ele foi formado. Então, por isso é importante essa caracterização dos solos. Ó, aqui do mesmo a imagem que eu mostrei antes, né? Então, aqui, até aqui, é chamado de solo. Onde que é rocha, do horizonte C é encontrado e a parte do horizonte B que é rocha, não é considerado ainda solo. Dá para ver legal também, ó, o horizonte O, o horizonte A sendo dividido entre concentrações de matéria orgânica, o horizonte B, o horizonte C e o E. Aqui os tipos de solo pela classificação brasileira. Então, você vê o tanto de solo que a gente tem. Neossolo, solos jovens, verdissolo, cambissolo, xernossolo, luvissolo, alissolo, argissolo, nitossolo, latossolo, espodossolo, planossolo, clintossolo, gleissolo e organossolo. Alguém sabe me responder qual é o solo formador da nossa região aqui? Então, né, primeiro ano? Latossolo. É o verdissolo e o latossolo, não é? Alguém arrisca? O solo formador da região, da nossa região, é classificado como latossolo. Na verdade, latossolo quer dizer solo antigo. Então, o nosso solo é formado, ele é muito antigo, não é igual esse solo que vocês têm. Aonde que a gente acha a floração rochosa é por causa de laje mesmo, ou decomposição que aconteceu, mas é classificado como latossolo. Nós temos, principalmente no Campinho da Lagoa, um latossolo vermelho, distroférrico, vermelho pela sua coloração, que é proveniente de óxido, hidróxido de ferro e alumínio na sua formação. Eutroférrico, eutro, quer dizer que ele tem fertilidade alta, se manejar. E ferro é porque a concentração maior na sua formação é por óxido de ferro. Então aqui estão os tipos de solos, para vocês verem a cor, a diferenciação deles, ó, arenoso, argiloso, siltoso. Bom, agora a gente vai para a parte específica em fertilidade do solo e práticas conservacionistas. A gente precisava entender principalmente como que o solo era formado, a sua origem, de que forma que ele se compreende no nosso manto, para conseguir torná-lo fértil ou não. Conceito. Então, o que é fertilidade? Fertilidade é a capacidade do solo de ceder nutrientes para as plantas, ponto. Não é nada mais que isso. Um solo, se é fértil, se ele consegue nutrir a planta vegetal que está ali inserido nele. Então, os tipos de fertilidade. A fertilidade natural, que é decorrente do processo de formação do solo, fertilidade do solo nunca trabalhada. Um solo fértil naturalmente, um exemplo clássico dele é o banhado. O banhado, ele nunca foi, um banhado, por exemplo, nunca sofreu ação do homem, nunca foi colocado ali um fertilizante ou mexido nessa área para ela se tornar fértil. Mas mesmo assim ela é fértil em função de a matéria orgânica ali composta. Como na situação do banhado, a água é predominante, a decomposição ocorre
bem lentamente, formando assim um ambiente alto, orgânico no solo, horizonte ósseo. A fertilidade atual, que é a fertilidade do solo após a ação antrópica do homem, nas nossas áreas aqui em Campina da Lagoa, praticamente a fertilidade que a gente se encontra na terra é essa aqui, sempre foi mexida por ação do homem. Pode passar. Fertilidade potencial, que é o que pode se manifestar a partir de determinadas condições, por exemplo, solos ácidos. Essa aqui é bem interessante, que em Campina da Lagoa, na região predominante ali da Herveia, se encontrava esse tipo de fertilidade no solo, bem antigo. Antigamente ninguém muito queria aquelas áreas ali, em função de que nascia muitas plantas indicadoras de solo ácido, e não se obtinha uma produtividade boa. Depois da ação do homem, se encontra hoje uma fertilidade atual, que é a correção que foi realizada. E fertilidade operacional, que é a fertilidade estimada a partir da determinação dos teores de nutrientes no solo por determinados extratores químicos. Essa aqui é a que mais interessa para a agronomia, que é a função de análise de solo, em que a gente olha a análise e vê como que está o solo em si só por um exame. Da mesma forma que um médico pede um exame para ver como nós estamos. Então, qual é a diferença entre física e fertilidade do solo? Física vem de equações matemáticas que descrevem fluxos e processos de interações do solo com o ambiente, monitoramento e predição de fenômenos naturais, leis válidas para as profundidades e para todos os tipos de solo. Ciência básica, pesquisa teórica e modelagem, ou seja, a física trabalha com a parte exata do solo. A fertilidade não. Fertilidade são fatores que controlam disponibilidade de nutrientes nas plantas, práticas de manejo para o uso eficiente de fertilidade e segurança ambiental, conhecimento empírico mais o estatístico. Esse empírico aqui vem muito mais dos nossos avós. Por exemplo, eu lembro muito que meu avô falava que essa terra que tem samambaia não é boa, ela não é fértil, porque ela é ácida. Então vem muito isso aqui. Ciência aplicada, interação entre solos, plantas e clima e resolução de problemas práticos. Fatores de crescimento de plantas para a fertilidade. O que envolve água, ar, temperatura, resistência mecânica mais nutrientes. A umidade do solo, agora a gente já partindo mais para a questão de fertilidade física, ela depende de temperatura, densidade, aeração, densidade dos poros, sem isso aqui a raiz não consegue aprofundar no solo, umidade desejada, densidade dos poros e resistência mecânica. Para isso aqui funcionar, para os nutrientes, no caso, funcionar, isso aqui tem que estar funcionando perfeitamente. Aqui a gente mostra a lei de Liebig, que é uma lei da química, pode passar. Então, a lei do mínimo, que quem decifrou essa lei foi um químico chamado Justus von Liebig, que é a base da produtividade. Então, o que ela diz? A produção das culturas é limitada pelo nutriente mineral menos disponível pelas plantas. Ou seja, não adianta você fazer uma correção de todos os nutrientes no solo. Se você esquecer um, a sua produtividade vai estar limitada por ele. Não adianta você colocar, vamos falar aqui dos macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, e esquecer o enxofre. Aquela parte do enxofre, digamos que o barrilzinho aqui seria a produtividade máxima. E aqui no caso, o cálcio está baixo no solo. Ela vai ser limitada simplesmente porque o cálcio está baixo. Não importa se os outros nutrientes estão corrigidos. Então, o guia de falta de nutrientes, para a gente entender mais na planta o que acontece. Falta de cálcio, falta de ferro, o que a planta normalmente mostra, né? Falta de magnésio, falta de potássio, falta de nitrogênio, falta de fósforo e de enxofre. E aqui seria uma folha saudável. Então, como que funciona a dinâmica dos nutrientes, a interação física do solo com a fertilidade? A gente tem 3 tipos de fatores: fatores químicos, fatores físicos e fatores biológicos. A união desses 3 fatores determinam a fertilidade do solo. Nos fatores químicos, a gente observa pH, mineralogia e material de origem, que é o que eu comentei com vocês anteriormente. Nos físicos, temperatura, água, aeração e líquen. Líquen é a questão da agregação
do solo, a formação dele, como que ele é agregado, compacto ou não. E os fatores biológicos, que são por último, mas o mais importante, são os micro-organismos, as espécies, suas abundâncias que ocorrem no solo, a vegetação, a matéria orgânica que ela produz e as suas características. Outros fatores que interferem na fertilidade do solo. Os fatores físicos são compactação, erosão. Químicos, acidez, pH. Biológicos, os micro-organismos, que é os que fazem a matéria orgânica. Vamos definir o que é compactação do solo primeiro para vocês entenderem. A compactação é o aumento da densidade do solo e a redução de sua porosidade, que se dá quando ele é submetido a um grande esforço ou uma pressão contínua. Essa foto aqui do Paraná é de um colega meu, o Dr. Enoir. O que ele descobriu? Que 45% das áreas de soja estão com solos compactados no Paraná. Como o Paraná hoje já foi o primeiro, mas hoje ainda é o segundo maior produtor de soja, com a cultura mais empregada em seu solo, aqui mostra uma compactação em subsuperfície. Compactação em superfície só interessa para construções, para engenharia civil, né? Para nós essa aqui que é o que mais causa dano. Então o que acontece? Com o passar do tempo, com o pisoteamento de animais, máquinas, ou até mesmo uma chuva sob pressão, acontece aqui, você não vê o que está acontecendo aqui em cima do solo, porque ele está normal fofinho, mas aqui embaixo ele está compactado, formou uma laje, um piso aqui, a raiz não consegue passar isso aqui porque não tem porosidade. Aqui outra forma, uma plântula aqui de feijão, de soja, está iniciando as suas adículas. Quando ela chegar aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a outra planta. Nesse caso aqui, ó, se aconteceu o que aconteceu na nossa última safra de milho aqui na Campina da Lagoa, passou aí 45 dias sem chover, a planta pode acabar até morrendo. Não tem como pegar água, a água está mais na profundidade. Então, o estado de compactação versus rendimentos da cultura. A redução. Numa área compactada, eu coloquei aqui as 4 culturas mais plantadas na nossa região. O trigo acontece uma redução de 25% por falta de oxigênio. Soja, menor resposta aos estados de compactação. Milho, redução de 15% no rendimento. Feijão, até 60%. É o que mais sofre com compactação. Então aqui ó, a gente já consegue observar campo, ó, um indicador físico aliado a indicador biológico. O indicador físico é a questão da raiz. Acontece normalmente por densidade do solo. O que a gente faz para medir isso? A gente pega um tubo, coloca ele no solo, fecha e tira. Pela densidade ali que tem por metro, no caso medido por miligramas de solo por metros cúbicos, a gente vê a densidade dele e constata se está com o solo compactado ou não. A resistência à penetração das raízes é medida pelo penetrômetro e se dá em megapascal. No caso aqui ele está mostrando aqui que o máximo chegou perto de 3, mas acima de 1,5 já está no solo compactado. Pode passar. Tem solução? Tem. Escarificação mecânica, escarificação biológica e rotação de culturas. Esses 3 mecanismos são feitos pelo homem. No caso da escarificação biológica, ela não é feita pelo homem, mas é o homem que coloca, que semeia, no caso a planta ali, que vai fazer a função de escarificação biológica. Pode passar. Então a escarificação mecânica, qual que é a definição? No caso aqui nós temos um implemento, no qual ele tem hastes que perfuram a camada do solo, descompactando aquela camada que está compactada. Então é o revolvimento do solo. A escarificação biológica, que se dá por plantas com um sistema radicular agressivo. Aqui a gente pode ver que é um nado forrageiro. Então o sistema pivotante da raiz dele adentra a superfície do solo, rompe aquela camada compactada. E como ele tem um tubérculo, por ser das famílias das crucíferas, ele aumenta e com a degradação depois da senescência dele, decomposição microbiana por matéria orgânica, depois ele deixa um vácuo no solo. Aquele solo se rearranja, formando novamente os macro e microporos daquele solo. E a rotação de culturas, que é a última. A rotação de culturas ela se dá por vários tipos de sistema radicular, uns fasciculados, outros pivotantes, que faz a mesma coisa como se fosse do nada, só que em várias fases da planta. Do lado, como é pivotante,
as outras elas se espalham e criam de novo esses macro-microporos. A erosão consiste na retirada ou no transporte do solo ou de parte de seus componentes, provocada pela lavagem excessiva do solo devido às abundantes chuvas que ocorrem nessa região. Essa aqui é o que mais acontece na nossa região. Provavelmente todos vocês já devem ter observado quando passam na PR ou na BR. Vocês olham uma área longe assim, toda escorrida de água. Pode passar. Aí, ó, normalmente isso aqui que acontece. O que acontece? Essa área aqui está compactada, o solo tem uma camada muito fina da compactação até a superfície. Quando a chuva é demais, o solo encharca e não absorve para baixo, porque está compactado. No ele encharcar, ele satura aquela parte de solo, aonde que acontece o escorrimento. A gente pode observar aqui. Olha aqui, ó, essa foto aqui é em Campina da Lagoa. Aqui, ó, de estradas, ó, a estrada por si só tem que ser compactada, senão não é estrada. Só que a gente tem que observar que aqui, ó, de maneira irregular, abriu, a água escorrendo da estrada e entrou para a cultura, acarreando. A cor dessa água aqui, ela não é daquela cor porque botou nenhum corante ali, não. O que ela está carregando mais em si só aqui é solo. E é o solo fértil que nós temos. Se eu não me engano, as áreas de culturas anuais perdem em torno de 36 toneladas de solo por hectare ano. É bastante coisa. Ó, aqui também Campina da Lagoa, próximo ao Rio Tricolor lá, ó, o que aconteceu? Não segura a água desencadeia toda para o rio e acontece as enchentes e inundações. Mesma área. Aqui também, essa aqui é bem próxima, acho que todo mundo conhece, é a estação da Sanepar lá. Quase aconteceu a mesma coisa no interior. Ela também pode se dar por ação animal. No caso aqui, o gado ele fez um caminho próprio. Nesse caminho aconteceu a mesma coisa, compactou. A água tem facilidade de escorrer na compactação, porque ela não absorve, diferente dos outros lugares onde há vegetação, e acontece também a erosão. Então, os principais agentes da erosão são a água da chuva, que é a erosão fluvial, que a gente viu nas primeiras fotos. O vento também acontece com erosão eólica, principalmente em solos acidentados e arenosos. Vocês podem observar, não sei se vocês já viram ou não, em dunas, acontece muito isso aí. A duna ela sempre muda de lugar em função disso aqui. Os animais, como a gente viu na última foto ali, e também o homem. Erosão antrópica também. Tem solução? Tem. O que é? A gente adotar práticas conservacionistas para que não aconteça isso aí. Então o que acontece? Locação de curvas de nível. Dessa forma aqui, a água não escorre igual escorreu na outra, porque ela tem uma barreira física ali, em nível, porque se a gente fizer sem nível, ela vai estourar para os outros lados. Isso aqui se dá com a locação de um aparelho chamado teodolito. Nele a gente mede o nível do solo e aloca a curva para ela ficar em nível, para a água se dar o enchimento dela de forma constante. Então aqui, ó, o que as curvas fazem? Elas evitam a erosão porque retém a água. A água que escorre aqui para os rios é retida em função das curvas. E o mais importante, que eu acho que talvez seja a descoberta de maior importância para a agricultura, é isso aqui, ó, sistema de plantio direto. Que seja, porque na verdade é um plantio sobre a palha da cultura anterior. Anteriormente, o que a gente mais fazia? Revolvia todo o solo para fazer a semeadura, até por questão de maquinários, que a gente não tinha uma tecnologia tão grande. Então era subsolada, aí era feita uma gradagem e depois nivelada. Ela ficava, a terra parecendo um algodão. Assim. A primeira chuva que vinha levava tudo. Hoje não, isso aqui é o que mais segura o solo no mundo. Olha aqui, ó, por cima da palhada. Então aqui a água não corre, porque a própria palhada da cultura anterior forma uma barreira física para ela correr. E as suas raízes aumentam os macro e microporos do solo, fazendo com que a absorção seja constante. Aqui também, mostrando a semeadura. Sistema integrado com rotação de culturas. Aqui a gente vê bem aqui no sul, por que segura? Olha a espessura da camada de matéria orgânica palhada que tem aqui.
Isso aqui funciona como uma, deixa eu dar um exemplo, como uma espuma. Você jogar uma água na espuma, ela absorve, não absorve? Isso aqui funciona da mesma forma. No solo não, se for solo normal ela escorre. Então vamos mais para a parte química agora, que é a acidez do solo. Pode passar. Existem dois tipos de acidez, efetiva e potencial. A efetiva, ela se dá por íons livres na solução do solo, ou seja, na parte líquida do solo, de hidrogênio, de forma que é um ácido. E a acidez potencial ela pode ser trocada ou não, porque ela fica na solução dos solos, na superfície dos colóides, que é aqueles grãozinhos que é impossível ver a olho nu, que é o que traz fertilidade ao solo. Então, a acidez do solo, como que ela acontece? A gente tem aqui um grãozinho de colóide que tem vários nutrientes alocados nele, absorvidos. Com o cultivo do solo acontece muito lixiviação de cátions, que é as bases positivas. Eles lixiviam, ficando só as partes negativas, e o hidrogênio entra no lugar dele, que forma uma acidificação. Então forma mais solos ácidos. Olha aqui, ó. Hidrogênio, 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 alumínio, alumínio. Pode passar. Qual que é a origem dela? Primeiro é a adição de ânions, ou seja, as cargas elétricas, né? Principalmente nitrogenados, a ureia, que a gente conhece bem. Depois acontece a remoção dos cátions e sim a acidificação. A origem da acidez dos solos, ela vem do material de origem, que pode ser daquilo que a gente explicou antes, sobre o material adjacente. Se ele for um sedimentar com origem ácida, pela matéria orgânica, ele pode ser já de origem ácida, o processo de formação favorecendo a remoção das bases, que é o que acontece muito no cerrado brasileiro, a pluviosidade elevada, que daí é a chuva demasiada, em que o solo não tem capacidade de campo para reter aquela água, adubos nitrogenados, que acidificam o solo também, e mineralização da matéria orgânica. Mineralização da matéria orgânica é a decomposição dela. A matéria orgânica não fica lá para sempre. Tem micro-organismos que contribuem para ela continuar ali ou não, mas ela não vai ficar ali para sempre. Então aqui a gente vai ver uma foto que é bem legal, uma raiz de uma planta, onde o solo era ácido. Ele se encontrava com excesso de alumínio, e aqui aconteceu um fator que a gente chama de cachimbamento, porque a ponta da raiz ela fica com um cachimbo mesmo, se vocês verem. Essa raiz aqui ela está fadada no sucesso em função de que ela não consegue capturar minerais e águas pela profundidade no solo que ela se encontra. E o pH? O pH do solo é uma determinação da concentração de íons de H+, ou de hidrogênio, na solução do solo, que tem influência na disponibilidade de nutrientes. Pode passar. Então aqui que a gente vai ver. Qual que é o efeito do pH na disponibilidade de nutrientes? Bom, no solo, são 6 minerais que a gente precisa ter por exceção, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. A maioria desses nutrientes, conforme vai subindo o pH, eles vão subindo também. E o alumínio, que é tóxico à planta, vai descendo. Então a gente encontra uma faixa desejável aqui, que é entre 6 e 6,5, que é o pH essencial. Dificilmente, até hoje, eu nunca achei uma análise um pH desse, mas indo próximo, a maioria de 5,5 e 6. Só voltar lá só para mim fazer outra questão é que o pH interfere diretamente na biota do solo. Um pH muito ácido desfavorece a ação dos micro-organismos, da mesma forma que um pH muito alcalino desfavorece também. Então aqui, ó, um gênero que também é bom nessa faixa de pH é o gênero do Brachyrrhizopus japônico, que é na verdade ele inocula a raiz da planta e fornece nitrogênio para ela, um mecanismo chamado de simbiose. Então o que a gente tem que fazer para manter isso, para conservar isso? Primeiramente, se faz uma amostragem e uma análise de solo, porque nenhum médico vai chegar em você e vai falar assim: doutor, eu estou com uma dor no peito, o que eu tenho? Sem exame ele não faz. É a mesma coisa que a gente olhar para um solo e falar o que tem. Não tem como saber. Então a gente faz uma amostragem e faz a análise para poder interpretar essa análise e ver o que é necessário fazer ou não. Então a amostragem é feita dessa forma.
a gente corta como se fosse uma fatia de bolo do solo mesmo, em vários pontos da área, mistura para a gente chegar e mandar para o laboratório. Tá? Depois, hoje, com o avanço da tecnologia, já surgiu um outro evento chamado Agricultura de Precisão, que é um mapeamento da área em questão. Nesse mapeamento, por fotografia em infravermelho, você consegue ver como que está a fertilidade do solo em função do que a coloração das plantas mostra. Então, a gente aloca os pontos de coleta nesses lugares, ela é feita e traz um mapeamento de como está o solo. Nesse caso, aqui o vermelho é onde está ruim, verde melhor. E aqui é o análise de solo. Por isso aqui a gente determina pH, se o solo está ácido ou não, se ele precisa ser corrigido ou não. E como que é feita essa correção? Principalmente do caso da acidez. Calagem. Então aqui a gente encontra um produtor aplicando calcário no solo. Calcário é um carbonato de cálcio que por reação química, pode passar, vou explicar aqui, por reação química ele corrige a acidez. De que forma? Com a reação depois que chove, a reação com água, ele